Hello everybody, how are you doing? I hope you're doing great. Sejam bem-vindos à nossa aula Gabaritando o Inglês no Enem. Eu sou Bruna Yubel, gerente pedagógica da Rede Influx, e tô aqui para te ensinar uma metodologia valiosa que vai te ajudar a se preparar para a prova de inglês do Enem. Se você está assistindo essa aula, é porque provavelmente está se preparando para o Enem, certo? O nosso intuito aqui é te ajudar apresentando uma forma eficaz de resolver a prova. Para fazer isso, a gente vai te mostrar tudo o que você precisa saber para ter um entendimento real das questões, além de passar alguns hacks para que você tenha um maior aproveitamento durante a realização da prova, como, por exemplo, no que focar primeiro, qual a melhor forma de ler e interpretar o texto, entre outras coisas. E para fixar muito bem esse conteúdo, a gente vai também resolver algumas questões e pôr em prática toda a teoria que a gente vai ver aqui, para que você tenha mais chances de gabaritar a prova de inglês do Enem. So let's go! Algumas informações importantes. Dá uma olhada nesse chunk. It won't hurt to remember. Em português, isso significa não custa nada lembrar. Então, a gente vai repassar algumas informações importantes antes da nossa aula aqui começar. Primeira pergunta é, Bruna, são quantas questões nessa prova? O Enem traz 5 questões de língua estrangeira. Pode ser de inglês, pode ser de espanhol, isso vai depender do que você escolheu na hora da sua inscrição. Então, 5 questões. Pensando no gerenciamento de tempo, isso significa que você tem em média 3 minutos para cada questão. E pode parecer pouco, e de fato é pouco, mas usando a metodologia que a gente vai te ensinar, com certeza você vai conseguir otimizar esses minutos. E com relação ao conteúdo da prova, qual é o conteúdo? Basicamente, interpretação de texto, o que, na minha opinião, é algo super positivo, porque isso deixa para trás aquela coisa super enraizada de que você precisa aprender toda a gramática do inglês, as regras gramaticais, preposição, uma lista enorme de verbos irregulares para ter um bom aproveitamento na prova. Hoje em dia, praticamente nenhuma prova, nenhum concurso exige esse tipo de conhecimento. Então, você não precisa ficar estudando gramática, regrinhas de gramática para mandar bem no inglês. O que você precisa é ler muito em inglês, pois isso te ajuda a desenvolver e praticar suas habilidades de leitura e compreensão de texto em inglês. Leia tudo o que você puder, notícias, páginas de conteúdo que você gosta e tudo mais que tiver ao seu alcance. Afinal, tudo que você lê pode te ajudar a resolver as questões da prova. E claro, os seus conhecimentos gerais, de mundo, da sociedade, tudo isso vai ajudar, porque as questões de interpretação também trazem esse tipo de conteúdo. O importante é que você foque em estudar para o Enem e não apenas estudar para a prova de inglês. Agora que a gente já relembrou como é a prova, vamos ver juntos o nosso passo a passo. Vamos ver qual é essa metodologia inteligente que vai fazer você responder as questões de forma mais rápida e com mais chances de acerto. Essa metodologia, que aqui vamos chamar de The 4-Step Method, consiste em 4 passos. E a gente vai ver isso de forma mais detalhada em seguida. Take a look. Primeiro passo, first step, faça uma leitura rápida da questão. Number 2, leia o comando. Number 3, leia a questão, o texto. E number 4, volte para o comando e responda a questão. Então, resumindo aqui. Number 1, first step, faça uma leitura rápida da questão. Nesse primeiro momento, foque apenas em ler o título, identificar o gênero textual, se é uma tirinha, uma propaganda, um artigo, uma crítica literária, de cinema, uma música, entre outros. E é importante aqui também identificar as referências. Passo 2, leia o comando. O que é o comando? É o enunciado da questão junto com as alternativas. Então, foque em ler o comando com clareza. Passo 3, leia a questão. E leia esse texto de forma detalhada. Se você não souber como fazer isso, eu já vou te mostrar. E passo 4, finalmente, volte para o comando e resolva a questão. Novamente, faça uma leitura rápida da questão, leia o comando, leia a questão e volte para o comando e responda esse exercício.
Agora, a gente vai ver cada um desses passos de forma mais detalhada. Passo 1. Como a gente viu no primeiro passo, a gente vai fazer uma leitura rápida da questão. E aí você vai identificar o título, o gênero textual e as referências. Por que isso é importante? Porque a partir dessa leitura é que você vai encontrar os pontos chaves que vão te ajudar a interpretar corretamente o comando. Lembrando que o comando é o enunciado da questão junto com as alternativas. Então essa é uma leitura rápida, apenas para você entender de forma geral sobre o que o texto se trata, em que formato ele está e as suas referências. Vamos ver alguns exemplos aqui e aproveitar para praticar. Então dá uma olhadinha aqui nessa primeira imagem. Só para bater do olho, a gente já consegue algumas informações. Então olhando para o título, 5 Ways Pets Can Improve Your Health. A gente já tem uma ideia, tem alguns tópicos, algumas coisas em negrito e referências que vêm de um site. Então a gente já pode concluir aqui rapidamente que esse é um artigo de internet. Mais um exemplo aqui. Então se a gente olhar, né, in this life, olhando para o título, olhando para o formato, né, para o formato desse texto, a gente poderia imaginar que isso é um poema. Mas se a gente analisar com um pouquinho mais de cuidado, a gente pode perceber que se trata de uma música. Como que a gente repara isso? Olha lá nas referências, Madonna, Erotica, Estados Unidos, Maverick, 1992. Então a gente já fica ali com uma ideia, né? Parece um poema, mas na verdade é uma música da Madonna, uma informação importante, isso ajuda pra gente depois. Mais um exemplo. Então aqui, batendo o olho rapidamente, fica fácil, né? Então aqui é uma tirinha. A gente já olha a tirinha, dá uma olhadinha nas referências, uma sala de aula, tem 2 alunos, então uma leitura rápida da questão, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo. Depois de ler e entender o primeiro passo, vamos ver o que é ler o comando. É importante lembrar que o comando da questão é o enunciado junto das alternativas. E uma coisa super legal do Enem é que o comando é sempre em português, o que ajuda muito na hora de ler, porque você já consegue identificar vários pontos importantes do texto, mesmo que o seu conhecimento de inglês não dê conta naquele momento. No passo 2, também entra um momento importante que é você explorar o seu conhecimento de mundo. Aqui é o momento de você lembrar de todo o conhecimento de mundo que você tem sobre o assunto do texto. Aquilo que você já identificou lá no passo 1 com a leitura rápida da questão. O seu objetivo no passo 2 é utilizar todo esse conhecimento de mundo para, atenção, eliminar as opções de resposta que são pouco prováveis. Afinal, é melhor que você fique, por exemplo, entre 3 respostas possíveis do que em todas as 5. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Então, take a look. Nesse primeiro comando, o que a gente vai fazer? A gente já sabe aqui, né? Letter to the editor, sugar fear mongering and helpful. Se a gente já lê o título, parece que tá tudo um pouquinho difícil, né? Disponível em Washington Times, a gente tem aqui as referências. E aí vamos ler o comando e entender o que a gente poderia eliminar só com base no nosso conhecimento de mundo, por enquanto não entrou nada de inglês. Então, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Ativar todo o nosso conhecimento de mundo sobre obesidade. O que as pessoas, de forma geral, falam sobre a obesidade, né? O que a gente pode pensar a respeito disso? E aí, com esse conhecimento de mundo ativado, é que a gente vai ler as alternativas do comando. Então, olha só. Letra A. O autor defende o consumo liberado de açúcar. Pouco provável que essa seja a alternativa correta, porque, pensando no nosso conhecimento de mundo, pouco provável que um autor, num jornal, defenderia o consumo liberado de açúcar. Então, a gente já pode deixar essa opção como uma pouco provável. Letra B. Aponta a gordura como grande vilão da saúde. Essa já é uma opção um pouquinho mais difícil de eliminar, né? Não sabemos. Nesse caso, a gente precisa ler o texto para entender. Letra C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Gente,
pouco provável, né, que numa sessão de jornal o autor demonstre acreditar que a obesidade não é preocupante, porque esse é um problema no mundo inteiro. Então, a gente já poderia deixar essa opção também, né, tirar ela para escanteio ali. Letra D. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Bem, essa daqui não tem como eliminar, porque precisa realmente ler o texto para descobrir. E letra E. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Não tem como assumir também que essa opção é errada, a gente poderia manter ela ali nas nossas opções. No entanto, a gente já conseguiu, só lendo o comando, sem ainda se preocupar com o inglês, eliminar duas alternativas. Mais um exemplo aqui. Então, a gente vai ler o comando inteiro. Atenção! A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora. Então, atenção! A gente já sabe que a questão vai falar sobre Frida Kahlo e também especificamente sobre o filme da Frida. Então, se você viu o filme, tá ótimo, vai te ajudar. Se você não viu o filme, ativa o seu conhecimento, tudo o que você sabe sobre Frida Kahlo vai te ajudar. Então, usa o seu conhecimento de mundo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, letra A. Atenção! A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora A. Ter uma aparência exótica. Será, gente? Vamos pensar juntos aqui. Será que alguém fica impressionado com a aparência exótica da Frida Kahlo? Pouco provável, todo mundo já conhece a aparência dela, a imagem dela é super comum no mundo inteiro, né? Pouco provável que essa seja a alternativa correta. Ative o seu conhecimento de mundo aí. Letra B. Vender bem a sua imagem. Então, a autora do comentário está impressionada que a Frida Kahlo vende bem a sua imagem. A gente não consegue eliminar essa opção, nesse caso, sem ler o texto, né? Letra C. Ter grande poder de sedução. Também não conseguimos eliminar essa, né? Essa ficou um pouquinho difícil, tem que ler o texto mesmo para conseguir deduzir. Letra D. Assumir a sua beleza singular. Difícil também de eliminar, né? Precisaria, na verdade, ler o texto para entender. E letra E. Recriar-se por meio da pintura. Essa também não foi tão fácil. Essa não tem como eliminar. No entanto, a gente já conseguiu eliminar uma, né? A primeira, ter uma aparência exótica. Então, na leitura desse comando, a gente conseguiu eliminar uma resposta. Menos do que nosso exemplo anterior, mas já ajuda com certeza nas próximas etapas. E agora, vamos ao passo 3. Esse é o momento mais crucial para você acertar a sua resposta. Isso porque o jeito como vamos ensinar ler a questão é uma forma que quase nenhum professor ou outro método de resolver a prova do Enem vai te dar. Grande parte dos professores, influencers, eles vão te dar dicas como: não esqueça de estudar as listas de verbos irregulares. Cuidado para não esquecer os conectores. Tem que lembrar as situações que você usa as preposições bem certinho, ok? Quando, na verdade, para as questões de interpretação de texto, você não precisa desse tipo de conhecimento gramatical. Porque imagina só, já pensou em você ter que decorar tudo isso para fazer uma boa prova ou até mesmo para se comunicar em inglês? Com o nosso método, na hora de responder as questões, você vai levar em conta apenas o que é importante para ler de forma objetiva e rápida. Tá, mas qual é esse método? Simples, conhecer os chunks of language. É fundamental entender a importância dos chunks, porque eles vão te ajudar a ler a questão de maneira apropriada e sem perder tempo. Afinal, como eu disse lá no começo, você tem mais ou menos 3 minutos por questão. Então aqui, cada segundo conta. Mas, se você não sabe o que são chunks of language, se prepara porque aqui vai uma breve explicação. Os chunks podem ser definidos como combinações de palavras ou grupos de palavras que ocorrem com frequência dentro de um idioma. Não importa qual for. E essas combinações costumam ser usadas frequentemente dessa forma por nativos da língua. Sabendo chunks, a sua leitura vai ser muito mais eficaz e rápida. Tenha em mente que quanto mais chunks você souber,
maior vai ser o seu entendimento do texto. Uma das dicas que você vai mais ver por aí sobre a prova do Enem é que você precisa buscar as palavras que você conhece dentro do texto. Mas o idioma em si não é composto por palavras soltas, mas sim de chunks of language. E o seu texto de inglês do Enem está cheio de chunks. Então, quanto mais chunks você souber, melhor você vai na prova. Vou te dar um exemplo de como os chunks funcionam. Olha só, se você ouvir a palavra tomar, por exemplo, em português, tá? Automaticamente, você pensa que ela significa a mesma coisa que beber, certo? Não tá errado. Porém, dependendo da combinação, dependendo do chunk, ela pode ter um significado completamente diferente. Dá uma olhada aqui. Então, tomar pode significar beber. Se eu falar, por exemplo, tomar um suco, tomar uma água. Mas olha só agora esse chunk, em português, essa combinação. Tomar remédio, tomar vacina, tomar uma decisão, tomar banho. Então veja que tomar nem sempre significa beber. E aqui está o segredo de você ler de forma eficaz. Você lê as combinações, ler os chunks. Então, ao invés de focar em palavras isoladas no texto, seguindo aquelas dicas que são tradicionais e até mais antiquadas, o que você realmente precisa fazer para ter uma boa leitura do texto é reconhecer os chunks dentro desse texto. E como fazer isso? Basta você ler as palavras em conjunto, olhando sempre o que vem antes e o que vem depois das palavras-chave. Veja essa tirinha. Aqui a gente tem uma sala de aula e dois colegas. Um deles segura um livro e pergunta para o outro: Hey, how do you turn this thing on? Se a gente traduzir aqui palavra por palavra, provavelmente a gente não vai chegar numa conclusão. Porque o que essas palavras significam isoladamente? Dá uma olhadinha. How do you turn this thing on? How, como você vira, turn, this thing, essa coisa, on, que significa o quê? Em cima, sobre, ligado, fica difícil da gente identificar. Por outro lado, se você souber que turn this thing on é um chunk, que significa ligar essa coisa, a questão já está praticamente resolvida. Agora é só interpretar. Vamos ver mais um exemplo de como identificar os chunks nos textos? Take a look. Aqui a gente tem a questão da Madonna, né? Então, a gente já tinha dado uma olhadinha nessa música, que no primeiro momento parecia que era um poema, mas aí, observando as referências, a gente lembrou, a gente percebeu que era uma música. Então, diz o seguinte: sitting on a park bench, que significa sentado num banco de praça. Thinking about a friend of mine. Então, aqui precisa entender o chunk. Thinking about, pensando sobre a friend of mine, um amigo meu. Agora, olha só que interessante. He was only 23. Tem que saber o chunk, he was only 23, que significa ele só tinha 23 anos. Gone before he had his time. Então ele se foi antes de ter vivido. Muito interessante que aqui a gente já entende essa metáfora, né? It came without a warning. Então chegou sem anúncio. Didn't want his friends to see him cry. Não quis que seus amigos o vissem chorando. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava escurecendo. And didn't have a chance to say goodbye. E não teve a chance, a oportunidade de dizer adeus, ok? Então veja que a gente, observando o texto, entendendo os chunks, prestando atenção nos chunks, a gente já consegue chegar a algumas conclusões importantes sobre o texto, sobre a questão, que ela tá, obviamente, contando a história de um amigo que morreu. Mas se você estivesse procurando pela palavra dead, death, que podem significar, né, morto ou morte, não é isso exatamente que está no texto. Então, entendendo os chunks, você consegue também entender a metáfora e, com certeza, a partir disso, resolver a questão vai ficar muito mais fácil. Então, lembra disso. Esse foco nos chunks of language que a gente está procurando é um dos diferenciais do método Influx, tanto de inglês quanto de espanhol. Aqui, os nossos alunos, desde o primeiro dia de aula, já são levados a entender o que são os chunks e como reconhecê-los.
proporcionando mais segurança na hora de falar e de se comunicar no idioma. O aluno desenvolve todas as habilidades comunicativas, de compreensão auditiva, de leitura, de escrita e principalmente de fala, partindo do princípio que a língua é composta por chunks e não por palavras soltas. Existem ainda outros diferenciais importantes dentro do método Influx que fazem ele único. Mas a questão aqui é que, além de ser um método de ensino capaz de trazer segurança, ele também faz com que o aluno aprenda de forma mais rápida, quando comparado com as metodologias tradicionais. E isso permite que seja possível garantir o aprendizado do aluno em apenas 2 anos e meio de curso. E agora, o quarto passo. Fourth step. Nesse último passo, a gente vai voltar para o comando e responder a questão. Lembrando que o comando é o enunciado junto das alternativas, ok? Agora, é importante voltar no texto de forma pontual e sem perder tempo. Afinal, você já tem quase tudo o que você precisa para responder a questão. O objetivo, então, é eliminar uma das alternativas que sobraram. Lembrando que no segundo passo, você já eliminou as que eram pouco prováveis. Sendo assim, a última dica para você não perder tempo na hora de responder as questões é: não discuta com a prova. Se você já fez a prova do Enem em algum ano anterior, ou mesmo algum simulado, pode ser do Enem, pode ser do vestibular, você sabe que quanto mais você discute, menos tempo tem para responder as questões. Então, ao invés de ficar, não pode ser essa aqui a resposta, não, com certeza, nenhuma dessas opções aqui é correta. Isso aqui não tem nada a ver. Foca, volta no texto, se precisar, releia, elimine as alternativas, responda a questão e vai para a próxima. Let's get down to business. Esse chunk significa vamos colocar a mão na massa. Então chegou o momento de colocar a nossa metodologia em prática. Mas antes, vamos relembrar o passo a passo para realmente fixar tudo isso, ok? Então, lembra lá, step number 1, faça a leitura geral da questão. Leia o título, identifique o gênero textual e olhe as referências. Step number 2, segundo passo, leia o comando. Então, usa o seu conhecimento de mundo e já elimina aqui aquelas alternativas que são pouco prováveis. Number 3, leia a questão detalhadamente. E aqui lembra que isso não significa ler palavra por palavra. O nosso objetivo é identificar os chunks no texto. E number 4, por fim, volte para o comando e responda a questão. Faça isso de uma forma pontual, eliminando umas alternativas e, detalhe, não discuta com a prova. Bora então resolver algumas questões? Aqui a gente vai resolver aquela questão da Madonna seguindo os 4 passos. Então o primeiro passo que é uma leitura geral da questão. O que a gente precisa identificar? Bem, o título In This Life, que é um chunk, by the way, significa nessa vida. Olhamos para o título e aí, olhando para o formato do texto, a gente até poderia pensar que isso daqui é um poema. Mas se a gente olhar nas referências, Madonna Erótica, Estados Unidos, 1992, a gente chega à conclusão de que é uma música. Então, uma leitura geral da questão, passo 1, alguns segundinhos, né? O segundo passo é ler o comando, né? Junto com as alternativas e já tentar eliminar algumas alternativas improváveis, ativando o nosso conhecimento de mundo. Combinado? Então vamos ler o comando aqui. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Letra A. Pela morte precoce de um amigo jovem. A gente não consegue eliminar essa alternativa sem ler a música, né? Sem ler o trecho da música. Então não conseguimos eliminar. Letra B. Pelo término de um relacionamento amoroso. Também não é possível eliminar sem ler o trecho da música. Letra C, pela mudança de um amigo para outro país. Não tem como eliminar essa também, né? Letra D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Sem ler o trecho da música, não tem como eliminar essa daí. E letra E, pela traição por parte da pessoa próxima, por parte de pessoa próxima.
não conseguimos eliminar nenhuma aqui. Não tem problema, porque agora a gente vai para o passo 3, que é ler a questão, prestando sempre atenção nos chunks e não nas palavras soltas. Não fica só buscando as palavras que você conhece, mas quando você encontrar uma palavra que você conhece, olha o que vem antes e olha o que vem depois dela, porque provavelmente tem um chunk aí e é o chunk que vai te ajudar a interpretar da melhor forma. Então, mais uma vez, vamos ler aqui o texto, ok? Sitting on a park bench. Sentada ou sentado num banco de praça. Thinking about a friend of mine. Pensando em um amigo meu. He was only 23. Ele tinha só 23 anos. Gone before he had his time. Então se foi antes de viver. It came without a warning. Chegou sem aviso. Didn't want his friends to see him cry. Não quis que seus amigos o vissem chorar. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava escurecendo. And didn't have a chance to say goodbye. E não teve a chance, não teve a oportunidade de se despedir. Então, aqui, né, pensando nos chunks que a gente observou, mais uma vez, por que que a gente sabe que esse texto, que esse trecho se trata da morte de um amigo? Porque a gente conhece os chunks, porque a gente sabe que é a morte de um amigo jovem, não só isso, né? He was only 23. E tem uma alternativa lá no comando que vai querer confundir a gente por causa desse número. Então, é super importante prestar atenção nos chunks aqui. A gente sabe de tudo isso, a gente entendeu isso, porque a gente entendeu os chunks of language. Então, agora que a gente já leu passo 3, então a gente vai para o passo 4, que é eliminar as respostas e fazer isso sem discutir com a prova. Então, vamos lá. Mais uma vez, a canção muitas vezes é uma forma de manifestar os sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Já matamos a questão aqui, né? É isso mesmo. Vamos só ler as próximas alternativas para se certificar que não é nenhuma delas. Pelo término de um relacionamento amoroso. Não é isso, não tem nada disso na música. Pela mudança de um amigo para outro país. Não é isso também. No entanto, se você tivesse muito apegado lá no say goodbye, no se despedir, talvez isso seria uma alternativa que poderia te confundir, né? Letra D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Então, aquele 23 tá lá para te confundir aqui nessa alternativa, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, porque você viu 23, parece que essa seria uma possibilidade plausível, e não. Letra E, pela traição por parte da pessoa próxima, não tem nada de traição na música, então a gente já consegue responder. Letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Vamos fazer mais uma questão? Agora aqui uma tirinha, ok? Então, seguindo o nosso 4-step methodology, a nossa metodologia de 4 passos. Primeiro passo, leitura geral da questão. Então, a gente tem aqui Monday, September 20th, 2010, tem uma data, né? Então, segunda-feira, setembro, dia 20 de setembro de 2010, tem ali a referência de que site que essa tirinha foi tirada. É uma tirinha, 2 mulheres conversando, uma tá tomando um chá, um café. Nenhuma das duas está particularmente feliz. E essas informações todas são importantes porque te ajudam a interpretar, ok? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo é ler o comando, ou seja, o enunciado e também as alternativas. Então vamos ler esse comando aqui. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Ou seja, a gente já tem uma indicação aí que tem um problema de comunicação. Por que será que temos esse problema de comunicação? Vamos ver se a gente consegue eliminar uma das alternativas. Letra A. As 2 amigas divergem de opinião sobre futebol. Não tem como eliminar isso, né? Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Aqui, gente, pela imagem em si, não me parece que elas estão numa discussão muito calorosa, né? Então, talvez não seja uma questão de desconsiderar as preferências. Então, olhando a tirinha,
eu não sei se é uma boa ideia considerar que essa seja uma opção provável. A gente pode deixar ela pelo menos assim de lado, né? Porque não parece uma discussão super calorosa. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. De volta. Aqui está um problema de comunicação. Não parece que necessariamente elas estão brigando, né? E que elas estão maltratando uma a outra. Então, pelo ar da tirinha, pela carinha da tirinha, não parece que elas estão de fato brigando. E aí uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Me parece pouco provável. Parecido até com a questão ali da letra B, né? Que é uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Parece que a tirinha teria uma carinha mais de briga mesmo se elas estivessem de fato, nesse embate. Mas vamos ver, vamos só deixar de lado e não eliminar completamente, tá? E letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season, ok? Então, tá aí o comando, a gente conseguiu deixar de lado, mais ou menos pela cara da tirinha, duas opções, né? Então a gente, teoricamente, vai ficar entre 3. Então agora vamos para o passo 3, que é de fato ler a tirinha, mas não pensando palavra por palavra, e sim buscando chunks of language. Let's do this? Então veja só, uma amiga fala para outra ali, né? Well, here it is. Bem, tá aí. The season that I hate. Atenção, aqui a palavra season, ela pode ter alguns significados. Pode ser época, pode ser temporada, pode ser estação. Então vamos ver do que elas estão falando. E a outra amiga, né, sorrindo ali, responde: Come on, Anne. The kids are in school. The air is cool. The leaves are turning. Então ela tá falando: Poxa vida, Anne, as crianças estão na escola, o ar tá fresco, as folhas estão caindo. E aí veja só o que a outra responde. I'm not talking about autumn, dummy. Ah, sua bobinha, não tô falando do outono. I'm talking about football. Eu tô falando sobre futebol. Então veja só que interessante aqui, né? I'm not talking about autumn. Eu não estou falando sobre o outono. Sua bobinha até fala assim, né? I'm talking about football. Eu tô falando de futebol. Então ela certamente está falando ali, né, que ela odeia essa época do ano que tem campeonatos de futebol. E não falando que ela odeia o outono. Com base nessas informações, vamos para o nosso quarto passo. Então, relembrando o que é o quarto passo, a gente vai voltar no comando e eliminar as alternativas que sobraram, mas sem discutir com a prova. Combinado? Let's do this. Então, mais uma vez, né? Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação das personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Letra A. Olha como ficou fácil agora. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Não, isso não acontece. Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Não também. Ninguém desconsidera as preferências de ninguém. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Não também. Elas não estão ignorando uma outra em nenhum sentido. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. A gente já tinha deixado essa opção meio de lado, né? Porque ali uma tá sorrindo, elas não estão necessariamente brigando. Então a gente já tinha dito, né, que essa aí era pouco provável, de fato não é a opção correta. E letra E, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Então essa é certamente a opção correta. A gente entendendo os chunks, prestando atenção nesse vocabulário, a gente já consegue facilmente descobrir que a alternativa correta é a letra E. Seguindo então, temos uma última questão aqui para resolver juntos. You guys ready? Let's do this! Então aqui, seguindo lá, passo 1, leitura geral da questão. Então veja só, é uma questão que se chama How's Your Mood? É um texto, tem uma imagem, um grafite numa cidade. O grafite está escrito Happiness.
é tirado de um site da BBC UK e o acesso em 27 de junho de 2011. Ok, então temos essas informações. How's Your Mood é o título, grafite, happiness. Se você sabe o que significa happiness, isso pode te ajudar certamente. A gente espera que sim, né? Às vezes não tem nada a ver, mas vamos esperar que sim. Happiness significa felicidade e é um texto, um artigo de internet. Esse então é o passo 1. Passo 2, relembrando qual é. Leia o comando, lembrando que o comando é o enunciado mais as alternativas. Então, olha só, o projeto Mappiness, realizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Então, esse projeto, né, ele se trata do quê? Letra A, ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra? Não sabemos, mas a imagem não traz muito isso pra gente, né? Mas vamos ver. Letra B, a dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Aqui, essa já ficou difícil de eliminar, porque tem um grafite enorme chamado Happiness. E o projeto se chama Mappiness, que parece que é um trocadilho com a palavra happiness. Então, assim, tem muitas informações importantes aí que a gente não poderia descartar a letra B. Letra C. Ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com os seus familiares. Não tem como eliminar essa questão. Também porque está falando sobre felicidade, né? Então a gente já está conectando algumas coisas aí. Letra D. A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. Então veja que tem bastante coisa sobre felicidade aqui. Não parece prudente a gente eliminar essa questão, não parece prudente a gente deixá-la de lado. E letra E, a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Também não conseguimos eliminar essa daqui, porque afinal de contas, tem um grafite, tem rua e tem felicidade. Então, nessa leitura rápida do comando, a gente já conseguiu deixar de lado a alternativa A, ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra, porque aqui parece que a gente está num ambiente mais contemporâneo, né? Grafite na rua e tudo mais, não parece que é algo tão comum em termos contemporâneos. Vamos passar para o passo 3, que é fazer uma leitura detalhada da questão. Lembrando que essa leitura detalhada é para a gente observar os chunks of language, identificar os chunks e não somente focar nas palavras soltas. Alright, let's do this. How's your mood? Esse chunk significa como está o seu humor. Então vamos fazer uma leitura aqui do texto. For an interesting attempt to measure cause and effect, try Mappiness, a project run by the London School of Economics. Então aqui a gente já sabe, né, que tem um projeto chamado Mappiness, que é um projeto aí feito pela London School of Economics, which offers a phone app that prompts you to record your mood and situation. Então, um aplicativo que faz com que você grave o seu humor e situação, ok? Então, veja, algumas informações importantes aqui. É um aplicativo de telefone que vai meio que gravar ali, você vai colocar no celular, no seu aplicativo, o seu humor e a situação em que você está com aquele humor naquele momento. The Mappiness website says, "We're particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment, air pollution, noise, green spaces, and so on." Então, né, o que diz ali no site desse projeto Mappiness? Que o pessoal está interessado em como a felicidade das pessoas é afetada, olha só, pelo seu ambiente, for your local environment, né, o seu ambiente local. Air pollution, um chunk aqui, né, poluição do ar, barulho, espaços verdes e assim por diante. Which the data from Mappiness will be absolutely great for investigating. Então, todos esses dados vão ser ótimos para a investigação. Will it work? Vai funcionar? Will it work?
With enough people, it might. Se tiver bastante gente, pode ser que sim. But there are other problems. Mas tem outros problemas. We've been using happiness and well-being interchangeably. Então aqui, algumas coisas chaves para a gente responder essa questão. A gente tem usado a felicidade e o bem-estar de forma intercambiável. Is that okay? Tá tudo bem? The difference comes out in a sentiment like. Então essa diferença vem num sentimento assim. We were happier during the war. A gente era mais feliz durante a guerra. But was our well-being also greater than? Mas o nosso bem-estar era também melhor? Então, algumas coisas importantes. Veja que a gente não focou em ler as palavras soltas, a gente focou em entender a frase e procurar essas pequenas combinações que vão nos ajudar. Então, esse foi o passo 3. Agora, vamos para o passo 4, que é voltar lá no comando e eliminar as alternativas que são pouco prováveis e responder a questão sem discutir com a prova. Então, o projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra? Não é isso, não tem nada a ver com isso. Ele faz uma analogia lá com o tempo de guerra no final do texto, que aquele war ali realmente vem para confundir, mas não é a alternativa certa. Letra B, a dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Não é isso também, ele não aponta essa dificuldade a partir do humor. Letra C, ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares. Nada a ver, não fala nada disso no texto, já conseguimos eliminar. Letra D, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente a qual se encontram. Então foi naquele parágrafo ali que a gente fez aquela pausa dramática que está a resposta correta para a nossa questão. Parece que é essa, né, gente? Vamos ler a próxima alternativa para ver se ela é realmente melhor do que a letra D, que é a relação entre o nível de felicidade e o ambiente no qual se encontram. E a letra E, a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento de nível de felicidade das pessoas. Certamente não é essa. Não fala nada sobre o grafite, inclusive, né? Foi algo que nos ajudou, porque estava escrito happiness, mas de fato não fala nada sobre grafite no texto, então a opção correta é a letra D, e esses foram os nossos 4 passos aqui com essa questão. Chegamos ao fim da nossa aula. Para você que viu esse vídeo até o final, eu gostaria de agradecer muito pelo seu interesse e a sua participação. Eu tenho certeza que com esse método, o conceito dos chunks, todas as dicas que a gente passou aqui, vão te ajudar a gabaritar a prova de inglês no Enem. Te desejo uma excelente prova e conte com a Influx para alcançar a sua fluência e conquistar todos os seus objetivos, profissionais e pessoais com o domínio do inglês. Thanks for watching and bye for now.